Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certinho? Bem, hoje então nós faremos a nossa segunda aula, né, desse módulo. Então, ela será gravada devido ao feriadinho aí que vocês vão ter, né? Mas da mesma forma vocês terão trabalhos também, tá? Então, nada de folga. Bem, não está acontecendo ao vivo, mas pensem que as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem encaminhar para os nossos e-mails e tudo mais, certo? Bem, nós então vamos dar continuidade aí ao que a gente viu na primeira aula. Vamos dar continuidade aí então nessa segunda aula de representação descritiva 2, ok? Como eu falei, o que vocês tiverem de dúvidas, vocês entrem em contato que nós iremos responder, então, as dúvidas de vocês, certo? Que mais que eu tenho que repassar? Muito provavelmente a terceira aula não será mais comigo, então já no fim aí a gente já se despede, né? Que então virá outro professor que vai assumir a disciplina aí de vocês, ok? Vamos lá, então. Como nós falamos, então, na aula da semana passada, nós vimos aí com relação às remissivas, vimos com relação à entrada para autor, né? Tudo isso, então, nós vimos como que nós fazemos, o que o código nos indica, né? Com relação aí, então, as entradas aí para autor, como que é quando é mais de um autor, tudo isso, né? Aquele esqueminha, então, que eu passei para vocês ali no quadro. Vamos dar uma relembrada, então, para vocês não esquecerem, porque é realmente fundamental que vocês saibam, então. É realmente fundamental que vocês saibam aí como proceder em cada caso, né? Vamos lá, então. Quando nós temos, então, um autor só, a entrada principal é para esse autor, né? Até 3 autores, nós fazemos a entrada principal para o primeiro autor citado e a entrada secundária para os demais, né? Se tiver 2 autores, um autor só, então, na entrada secundária. Se tiver 3 autores, o terceiro autor aí na entrada secundária. Mais de 3 autores, a entrada principal, então, é pelo título. Lembram disso? E a entrada secundária é para o primeiro autor citado. Certo? Então, essa é a regrinha aí que a gente sempre deve lembrar, tá, pessoal? Para quando nós vamos fazer as nossas entradas. E como eu falei, como que vocês sabem quem é o primeiro autor citado, quem é o segundo, quem é o terceiro? Não é em ordem alfabética, né? Nós vamos lá na nossa folha de rosto, então, que é a nossa fonte principal de informação,
E nós vamos olhar aqui a listagem dos autores, tá? Então, o primeiro que tiver aqui em cima é esse que nós vamos utilizar aí para esse caso, então, dos mais de 3 autores, certo? Ou também aqui para o até 3 autores, que é o primeiro autor citado aqui, ou na entrada secundária a gente coloca os demais, ok? Bem, o código nos diz também, e eu já falei para vocês na semana passada, que nós podemos também fazer a nossa entrada pelo título, né? Então, pelo título do livro, como a gente viu aqui em alguns casos, né? No caso aí dos autores dos livros com mais de 3 autores. Então, nós fazemos a entrada pelo título, certo? E não é só nesse caso que nós utilizamos o título como entrada principal, tá, pessoal? Nós temos alguns outros casos que também são possíveis que seja feita então a entrada pelo título, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui então no nosso sistema, no material didático, o que nos é mostrado então com relação aí à entrada para o título, para nós vermos então em quais casos mais nós podemos utilizar entrada para o título, certo? Bem, a entrada para o título, então, a autoria pessoal, ela pode ser desconhecida, né? Ou então difusa, no caso dos mais de 3 autores, ou indeterminada. E essa obra não provém de nenhuma entidade. Então, nesse caso, esse é um dos casos que nós podemos fazer uso aí da entrada pelo título. Ou, outro exemplo, a obra é uma coletânea de trabalhos de diferentes pessoas ou entidades. Também, entrada pelo título. A obra é de responsabilidade de uma entidade que não se enquadra em nenhuma das categorias em que uma entidade pode ser autora, e não é autoria pessoal. Outra possibilidade para o título. A obra é considerada uma escritura sagrada por um grupo religioso. Também deve-se fazer a entrada pelo título, tá? Pessoal, quando eu falo em entrada pelo título, é o ponto de acesso, tá? O que é o ponto de acesso? Como nós vimos na semana passada, então, o ponto de acesso são as pistas, né? Ou então é o ponto que o usuário irá utilizar para acessar aquela informação, tá? Então, no caso dessas obras, com entradas pelo título, os pontos de acesso para essas obras, um dos pontos de acesso para essas obras será o título dessas obras, tá? Outro ponto de acesso pode ser os assuntos dessas obras, certo? Então, isso precisa ficar bem claro para nós, para quando nós vamos fazer aí, então, a nossa catalogação, o que é um ponto de acesso e por que ele é importante? Ele é importante porque toda vez que nós vamos fazer uma busca nos sistemas de qualquer biblioteca ou de qualquer software online de acervo, enfim, por exemplo, na Biblioteca Nacional, na biblioteca aqui da UNO, é através desses pontos de acesso que a gente recupera a informação. Então, por exemplo, nós temos aqui para buscar livre, título, assunto ou autor. Percebam isso. Tem essa opção para o nosso usuário, tá? E é por esses lugares aqui, esses são os pontos de acesso, então, dos materiais que estão catalogados. Por exemplo, na ordem religiosa ali, naquela última parte ali do slide, então,
A obra é considerada uma escritura sagrada por um grupo religioso. Uma das principais obras e mais vendidas aí que nós temos com relação ao grupo religioso é a Bíblia Sagrada, né? Então, vamos visualizar, vamos tentar encontrar aqui para ver se nós temos catalogado aqui na biblioteca da UNO Chapecó a Bíblia Sagrada. Percebam que eu coloquei como ponto de acesso o título, tá? Por quê? Porque muito provavelmente é um dos pontos de acesso dessa obra. Então, nós temos aqui, se nós formos no Marque aqui, a gente consegue perceber, então, qual que é o ponto de acesso dessa obra. Nesse caso, realmente é o 130 aqui, que é a Bíblia, né? Aqui no 245 repete a informação da Bíblia Sagrada. E percebam que nós temos uma entrada secundária para este caso, que é o 710. Estão lembrados que eu falei para vocês que o 650, o 700, 710, 730 são aí, então, entradas secundárias ou pontos de acesso secundários para as obras. O que é o 710? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no Marque, para nós nos lembrarmos o que é o campo 710. O campo 710 é uma entrada secundária para a entidade. E o campo 130 é o título principal, porém é um título uniforme. O que é um título uniforme? São utilizados, então, para obras anônimas, escrituras sagradas, tratados identificados por um título coletivo, manuscritos, filmes cinematográficos, programas, acordos governamentais, nomes de séries. Estão lembrados que eu falei para vocês na aula passada que nós vamos ver título uniforme, porém, será um pouquinho mais adiante aí, né? Que vocês, então, verão sobre os títulos uniforme, né? Que é na última, então, unidade do nosso material didático. Mas para vocês já perceberem que ele já é abordado, ou para vocês já saberem aí do vocabulário, né? Dos bibliotecários, então, que o título uniforme é um dos termos que se utiliza aí, então, na hora da catalogação também, tá? Então, percebam que nós podemos utilizar o campo 130 para definir um título uniforme também, tá? Nesse caso, o título uniforme, como é uma obra sagrada, então, nós utilizamos o campo 130, que é o título uniforme. Aqui, então, para vocês perceberem os exemplos, né? Nós temos aí o título do livro, Construindo Planos de Negócios. E nós temos quantos autores? 1, 2, 3, 4 autores. Então, o que vai acontecer? O nosso ponto de acesso, ou nossa entrada principal, será pelo título do livro, que é então Construindo o Plano de Negócios, e a entrada secundária, que é lá no campo 700, então, que indica... Vamos de novo lá para o nosso Marque. No campo 700, então, o que indica na entrada secundária? Entrada secundária para nome pessoal. Então, utilizamos o campo 700 aqui no Marque, na hora de fazer a catalogação. E, claro, teremos descrito todo o livro, todos aqueles 8 itens lá, né? Ou 8 níveis aí que nós utilizamos na hora da catalogação, para, então, conseguirmos descrever todo
todo o material que nós temos em mãos, né? Fazer a catalogação correta daquele material que nós temos nas nossas mãos. Outro exemplo, nós temos então multinacionais brasileiras. Os autores são Moacir de Miranda Oliveira Júnior e colaboradores. O que nós vamos fazer nesse caso? Colaboradores com certeza indica que são mais de 3 autores, né, pessoal? Da mesma forma, nós faremos o nosso ponto de acesso pelo título do livro, tá? Multinacionais brasileiras. E no campo 700, então, nós vamos indicar aí o autor, o primeiro autor citado, tá? Percebam que aqui também aparece o primeiro autor que foi citado, né? Se tivesse, por exemplo, a Silvina Ana Amaral como primeira citada aqui, seria ela, Ana Ramal, não Amaral, seria ela que estaria aqui no campo 700 como entrada secundária. Porém, é o César Simões Salim que está como primeiro autor citado. Então, é ele que nós vamos utilizar para a entrada secundária. Com relação, pessoal, às obras de autoria desconhecida, incertas ou grupos sem nome. Nesses casos, como que a gente vai fazer para fazer a catalogação, né? Nesses casos, então, pessoal, nem sempre é fácil a gente conseguir determinar quem é o autor, tá? E tem alguns casos aí de autoria desconhecida, incerta, ou então alguns grupos sem nome que são previstos, então, pelo nosso código, tá? Pelo nosso ACR. Então, nós temos aí a regra 21.5, na página 21 a 16 e 21 a 17, que esclarece, então, aí como que deve ser feito a entrada aí nos casos de autoria desconhecida, incerta, ou então quando tem uns grupos sem nome. Se nós nos depararmos aí com uma obra de autor desconhecido ou resultante aí de uma entidade sem nome, ou a qual não se tem certeza da autoria, nós devemos fazer como? A entrada principal deve ser pelo título. Caso a obra tenha mais de um autor, a entrada principal deve ser pelo título e as entradas secundárias, então, para os cabeçalhos estabelecidos para os autores, sejam pessoas ou entidades. Se as fontes de referência indicarem aí um autor provável, seja uma pessoa ou uma entidade, a gente faz a entrada principal para esse autor ou para essa entidade e as entradas secundárias para o título e para as outras pessoas ou entidades às quais a obra foi atribuída. Percebam então, pessoal, no caso de nós não termos certeza da autoria, nesse caso a entrada principal sempre vai ser pelo título, tá? Quando a obra tem mais de um autor, a entrada é pelo título e as entradas secundárias, então, para esses autores, né, sejam pessoas ou entidades. Quando eu falo em entidades, eu estou falando de organizações, tá? Então, pensem nisso. Organizações, entidades, sejam organizações públicas ou não governamentais, tá? Ou melhor, organizações governamentais ou não governamentais, tá? Então, ou instituições, enfim, tá? Quando é falado em entidade para vocês, é nesse sentido. Nesse caso, das fontes de referência indicarem um autor provável, onde que nós vamos encontrar essa informação, pessoal? Muito provavelmente, vocês vão fazer uma pesquisa aí sobre aquele determinado material
e vocês verão então que nas fontes de informação está sendo indicada uma autoria, seja ela pessoa ou entidade. Então, como vocês irão proceder? Vocês farão então a entrada principal para esse autor e as entradas secundárias aí para o título e para os demais autores ou entidades aí que foram atribuídos para essa obra. Quando nós temos, pessoal, obras de responsabilidade compartilhada, como que nós fazemos? Como que nós devemos proceder nesses casos, tá? O que se diz, então, que a responsabilidade compartilhada quando uma obra, então, é resultado da colaboração de duas ou mais pessoas ou entidades, ou mesmo só uma pessoa e uma entidade. Essa regra ela não deve ser aplicada a obras que reúnem o trabalho de vários colaboradores, sob a direção de um coordenador, tá? Então isso deve ficar bem claro. Ou então, coletâneas compostas de obras que já existam, tá? Não é esse caso. O caso de responsabilidade compartilhada é quando nós temos a colaboração de duas ou mais pessoas, ou duas ou mais entidades, ou uma pessoa e uma entidade. Nesse caso, então, nós temos obra compartilhada, tá? Então, vocês precisam atentar para isso, pessoal. Porque isso pode confundir vocês, tá? Então, quando que nós temos aí obra compartilhada? Obra compartilhada, então, é igual duas ou mais pessoas que elaboraram a obra ou duas ou mais entidades ou organizações, né? Que elaboraram, então, a obra, tá? Ou uma pessoa e uma entidade que elaboraram, então, essa obra, tá? Quando nós temos, pessoal, aqueles casos por exemplo, quando nós temos casos em que existe um organizador da obra ou um compilador dessa obra, não significa que é uma obra compartilhada, tá? Então, não confundam isso, por favor. Ou então, quando vocês têm as coleções, né? As coletâneas, desculpa, nesses casos também não é obra compartilhada, tá? Obra compartilhada é somente quando nós temos duas ou mais pessoas que elaboram essa obra, duas ou mais pessoas ou entidades que organizam, né, ou organizações que elaboram essa obra, ou uma pessoa e uma entidade que elaboraram essa obra. Nesses casos, podemos dizer que são obras compartilhadas. Agora, se não se enquadrar em nenhum desses casos, não é uma obra compartilhada, tá? Então,
não serve a regrinha essa que nós vamos visualizar agora nas próximas regras, então, do ACR, tá? Aqui, então, o código, ele nos diz, então, que ele considera a responsabilidade principal, que considera que a responsabilidade principal, ela pode ser indicada ou não, tá? Então, isso fica a critério aí de cada de cada bibliotecário. Nós temos, então, a responsabilidade principal indicada e a responsabilidade principal não indicada. Nesses casos, deixa eu dar uma olhadinha aqui que não está aparecendo aqui no slide. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na página 25. Quando nós temos, então, a responsabilidade principal indicada, pessoal, quando nós temos, então, a responsabilidade principal indicada, ela, então, é, então, uma obra de responsabilidade compartilhada, né? Onde pode haver, então, uma ou mais pessoas ou entidades que sejam os principais responsáveis por essa obra, tá? E essa indicação, então, ela pode estar escrita ou no layout da fonte principal de informação, tá? Se a responsabilidade principal é de um autor só, a entrada principal, então, é sob o cabeçalho para este autor, tá? E a entrada secundária, então, para a entidade que constar em primeiro lugar aí na fonte, tá? Bem, como eu vinha falando para vocês, então, quando nós temos aí, então, a obra principal, a responsabilidade principal, ela foi indicada na obra de responsabilidade compartilhada, então, se a responsabilidade principal é de um autor só, a entrada principal é sob o cabeçalho para esse autor, certo? Já a entrada secundária, então, é para a pessoa ou a entidade que constar em primeiro lugar na fonte principal de informação. Lembrando, pessoal, o que é a fonte principal de informação? É a nossa folha de rosto, né? Estão lembrados disso, certo? Então, lembrando sempre, quando falamos em fonte principal de informação, folha de rosto, ok? A entrada secundária, então, ou desculpa, se for atribuída, então, a obra a 2 ou 3 pessoas ou entidades, a entrada principal deve ser para o primeiro autor citado e as entradas secundárias, então, para os outros autores ou para um colaborador, se houver, tá? Nesse caso, vale a mesma regra, então, de autoria que nós vimos lá para autor pessoal, tá? Quando nós estamos falando em responsabilidade compartilhada, certo? Já quando nós temos a responsabilidade principal não indicada, nesses casos, então, quando nós nos deparamos aí com uma obra em que nenhum autor principal é indicado, nós devemos observar o número de pessoas ou entidades responsáveis por esta obra, tá? Se a responsabilidade ela for compartilhada por 2 ou até 3 pessoas ou entidades, nós fazemos a entrada principal para a
pessoa ou entidade citada em primeiro lugar e a entrada secundária para as demais, né? Isso é, então, a regrinha aí que a gente deve seguir, certo? Se as pessoas ou as entidades não tiverem sido mencionadas na obra, a entrada principal, então, deve ser feita para o autor que aparece aí em primeiro lugar na edição anterior, tá? E se não existir uma edição anterior, então, pelo autor, então, cujo cabeçalho vier em primeiro lugar na ordem alfabética em português. Neste caso, nós utilizaremos a ordem alfabética. Somente neste caso, em obras com responsabilidade compartilhada, porém, responsabilidade principal não indicada. Nesse caso, então, nós utilizamos a ordem alfabética. Nos demais casos, nós não utilizamos a ordem alfabética, tá, pessoal? E caso haja mais de 3 autores, então, a entrada principal é pelo título e a secundária aí para a pessoa ou entidade citada em primeiro lugar. Para cada editor, se até 3 editores forem mencionados como destaque, né? Se houver mais de 3 editores, para o principal coordenador ou citado em primeiro lugar. Ok? Bem, com relação aos pseudônimos, pessoal, que na semana passada vocês me falaram que, por vocês, os autores não teriam pseudônimos, né? De tanto nome aí que os autores têm. Mas é uma realidade, os autores utilizam pseudônimos, né? E nós devemos, então, é a nossa obrigação registrar esses casos, né? Os casos aí onde temos os pseudônimos. Existem, então, pessoas que usam o mesmo pseudônimo e caso a gente encontre aí uma obra assim, nós devemos usar esse pseudônimo como cabeçalho e fazer uma remissiva para o nome verdadeiro, dos nomes verdadeiros, para o pseudônimo, né? Se os cabeçalhos estabelecidos para uma ou mais dessas pessoas já figurarem no catálogo, nós devemos fazer uma remissiva do pseudônimo para esse cabeçalho. Pessoal, o que é um cabeçalho, né? Ou então, o que é quando eu falo dos cabeçalhos já estabelecidos? O cabeçalho, pessoal, nada mais é do que o nome verdadeiro ou até mesmo um pseudônimo que foi utilizado aí e que foi gravado no nosso catálogo e que quando nós vamos fazer uma busca, quando nós vamos fazer aí a catalogação e a gente quer utilizar aquele determinado nome, o sistema já nos mostra que existe já aquele nome cadastrado. Nós não vamos precisar cadastrar várias vezes o mesmo nome, tá? Já está cadastrado. Não sei se vocês estão lembrados, mas naquele vídeo que eu passei para vocês sobre onde eu fiz uma catalogação, teve um dos livros que nós não tínhamos o nome do autor cadastrado no catálogo da UDESC. Então, o que foi feito? Eu tive que pesquisar lá na Biblioteca Nacional, verificar se era um autor autorizado. Como era um autor autorizado, eu fui e trabalhei aquela autoridade, ou seja, eu criei um cabeçalho para aquela autoridade, para aquele autor. E a partir disso, então, se criou um cabeçalho estabelecido para aquele nome, tá? Então, nesse sentido que é o cabeçalho estabelecido,
que é tão falado aqui no decorrer do nosso material didático, certo? Então, é o cabeçalho estabelecido, ou seja, é a autoridade trabalhada no catálogo da instituição onde vocês atuam, tá? Não adianta estar somente trabalhado lá na Biblioteca Nacional. Lá na Biblioteca Nacional ele tem que estar autorizado. É diferente do que estar trabalhado aí o cabeçalho na nossa instituição, porque na nossa instituição aí a gente consegue então dizer que já é um cabeçalho estabelecido. Ok? Bem, quando nós temos aí coletâneas de obras por diferentes pessoas ou entidades, como que nós vamos delimitar a entrada principal e a entrada secundária nesses casos? Qual que é a regrinha? O que o Código de Catalogação Anglo-Americana nos diz sobre isso? Antes da gente continuar, vou mostrar para vocês aqui como que é o código. Porque talvez tem pessoas que não conheçam, não façam ideia, né? Uma imagem só aqui, então. Do nosso código, né? Deixa eu ver se aumenta aqui a imagem. Aqui tá pequenininho, mas olha. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Aqui, então, é o nosso ACR de 2002, né? Que é, então, o que a gente utiliza ainda aí para fazer a nossa catalogação. Essa é a carinha, então, do nosso Código Anglo-Americano de Catalogação. Percebam que ele custa R$250, né? Parcelado aqui pela FEBAB, tudo mais. Então, para quem quiser fazer aquisição, não para vocês como pessoa física, talvez, né? Porque nós conseguimos ter acesso a algumas normas aí e tudo mais, mas para a instituição de vocês, quando vocês forem atuar aí como bibliotecários, eu indicaria, então, que vocês fizessem o pedido para ter pelo menos um na biblioteca onde vocês forem atuar, né? Porque a gente precisa estar sempre dando uma olhadinha aí no código, né? Dando uma verificada, ou então sempre atentos também às mudanças, se houver alguma mudança no código, porque fazem anos que não acontecem, né, essas mudanças, mas se houver alguma mudança aí no código, vocês precisam estar atentos a isso, certo? Bem, vamos lá, continuando então. O que o código nos diz, então, para as coletâneas de obras por diferentes pessoas ou entidades? Essa regra, então, ela aplica-se em coletâneas formadas por pessoas independentes de diferentes pessoas ou entidades. Eles podem ter ou não um título coletivo. Quando nós temos um título coletivo, no caso de termos um título coletivo, a entrada principal ela deve ser pelo título e a entrada secundária, em alguns casos específicos, é feita. Mas nem sempre, então, é feita a entrada secundária. Aqui, então, percebam, nós temos uma obra de organizadores, né? Então, nós temos... Eu até coloquei a imagem da capa, né? Mas não é pela capa que a gente se baseia, é pela folha de rosto. Mas coloquei a imagem da capa para vocês perceberem aí também como que aparece a informação para nós. A entrada principal, então, nós vamos fazer pelo título, que é Informação e Globalização na Era do Conhecimento.
E a entrada secundária, então, para as organizadoras, né? Que nesse caso, então, nós temos a Helena Lastres e a Sarita Albagli, né? Essas duas, então, nós vamos citar aí como entradas secundárias. Aí vocês vão me pedir, tá, mas e esses outros autores que aparecem aqui? Pois é, esses outros autores com certeza devem ter um capítulo dentro desse livro. Mas as duas principais são as organizadoras. Por quê? Porque é uma coletânea de assuntos ou de artigos ou de capítulos, enfim. É uma coletânea que foi organizada por duas pessoas e reuniram nessa obra que foi disponibilizada sob esse título aqui: Informação e Globalização na Era do Conhecimento. Certo? Inclusive, as duas... Uma delas, a Sarita, ela até aparece aqui como uma autora. Deixa eu ver se a Helena também. A Helena não está aparecendo aqui nessa lista. Mas pode ser que também ela esteja aí como autora também de algum dos materiais aí que foram organizados, tá? Não confundam, portanto, pessoal, esse caso com o caso da compartilhada, tá? Das obras compartilhadas. Não é a mesma coisa. Nesses casos, esse caso é coletânea, ou seja, são materiais que foram reunidos e estão disponíveis aí para o nosso usuário. Se fosse compartilhada, seria muito provavelmente não teria esse nome aqui, organizadoras, né? Porque elas não seriam as organizadoras, e sim quem escreveu o material, né? Ou também juntamente com uma organização, com uma entidade, né? Então seria ela uma das pessoas e mais uma organização, mais uma entidade. Quando nós temos, pessoal, as obras de responsabilidade mista, o que muda da responsabilidade compartilhada, por exemplo, né? Se vocês me perguntarem se é a mesma coisa, não é a mesma coisa da responsabilidade compartilhada. Responsabilidade mista é uma coisa, responsabilidade compartilhada é outra coisa. A responsabilidade mista, então, é aquela que duas ou mais pessoas ou entidades contribuíram de forma diferente para a elaboração daquele material. Os livros infantis, eles são ótimos exemplos aí de responsabilidade mista. Por quê? Porque nós temos o escritor, o ilustrador, ou então um livro de entrevistas, onde nós temos o entrevistador e o entrevistado, tá? Então, por isso que ela não é a mesma coisa que uma obra de responsabilidade compartilhada, certo? Existem, então, duas categorias dentro das obras de responsabilidade mistas. Nós temos as obras novas e a obra que já foi modificada, seja ela uma tradução ou uma adaptação. A fonte principal de informação, ela é ambígua, então nem sempre a fonte dada, a informação dada na fonte principal de informação é clara, tá? E por que elas podem ser ambíguas? Porque, melhor,
no caso delas serem ambíguas. Então, como que nós fazemos para descobrir as informações relativas àquela obra? Ou o que a gente deve fazer para descobrir as informações relativas àquela obra? Nesse caso, nós devemos observar, então, se as informações enfatizam a edição original ou o comentário na seguinte ordem de preferência: conteúdo do prefácio, apresentação tipográfica do texto e do comentário e extensão do texto e do comentário. Se ainda assim, pessoal, vocês tiverem dúvidas sobre qual parte é mais importante aí, nós devemos fazer a entrada, então, como uma edição e a entrada da obra como edição e uma secundária para o comentário, certo? Quando nós temos as obras, então, de responsabilidade mista, obras que são modificações de outras obras, como, por exemplo, as adaptações de texto, nós devemos fazer a entrada principal para o adaptador. Então, quem fez aquela adaptação terá a entrada principal. Se o adaptador não for conhecido, nós fazemos a entrada principal pelo título. E se não tiver claro que é uma adaptação, nós devemos fazer, então, um cabeçalho estabelecido para a obra original. E a entrada secundária, nós fazemos o nome, o título, né, para a obra original. Aqui, então, percebam, nós temos, nesse caso, o título, então, que é Princesas Esquecidas ou Desconhecidas. Nós temos o autor, que é o Philipp Lechermayer, e a ilustradora, que é a Rebecca, então, Daltrymer, né? Temos também um tradutor, que é o Luciano Vieira Machado, e temos uma editora, que é a Salamandra. Quais são as informações principais que nós devemos retirar dessa obra? Quem é o autor e quem é o ilustrador? Caso nós tivéssemos um adaptador, também utilizaríamos a informação do adaptador. Mas, nesse caso, nós fazemos, então, a entrada principal para o autor desse livro, né? E a entrada secundária para a ilustradora, tá? Então, lembrem sempre disso, pessoal. Entrada principal, sempre o autor, quando nós tivermos autor, e entrada secundária para o ilustrador, desenhista, adaptador, enfim, tá? Mas o autor sempre é o principal, por assim dizer, não desmerecendo o trabalho dos outros, tá? Não é isso que eu estou falando. Então, o que nós podemos fazer de anotação com relação às obras de responsabilidade mista? Diferente da compartilhada, né? Então, nas obras de responsabilidade mista, que é diferente, então, da compartilhada. O autor, quando aparecer, será sempre entrada principal.
Agora, o adaptador, o ilustrador, se tiver o termo desenhista também, esses casos sempre serão entrada secundária. Certo? Então, vocês precisam lembrar que a responsabilidade mista é sempre diferente da responsabilidade compartilhada, ok? Sempre que nós tivermos um autor, uma autoria, seja sempre que nós tivermos o nome autor ali no livro, sempre será entrada principal. Adaptador, ilustrador ou desenhista sempre será entrada secundária. Então, os adaptadores, os ilustradores ou os desenhistas, eles nunca passarão à frente do autor. Tá, pessoal? Isso vocês precisam sempre lembrar. Por quê? Porque o autor é quem desenvolveu aquele material, mesmo que tenha sido de forma mista, ou seja, com a colaboração de de uma outra pessoa que fez um outro trabalho, né? Seja um adaptador, um ilustrador, um desenhista, enfim. Mas o autor ainda continua sendo o principal aí e por isso ele recebe aí a entrada principal. Ok? Outro caso, então, quando se trata aí de uma tradução, né? Então, nós temos aqui o livro do Marcel Proust, né? Em Busca do Tempo Perdido, No Caminho de Chão, e a tradução é de nada mais, nada menos do que do Mário Quintana, né? Eu adoro Mário Quintana. Então, como que nós fazemos aí, pessoal? A entrada principal, como eu falei, quando nós temos o autor, quando nós sabemos quem é o autor dessa obra, sempre nós vamos utilizar o nome desse autor para a entrada principal, certo? E aqui até faltou o tradutor, né? Eu não coloquei adaptador, ilustrador, desenhista, tradutor também entra aqui. Também entra, então, aí. Será, então, o tradutor será a entrada secundária, certo? Se nós não tivéssemos, pessoal, o nome do autor desse livro, nós faríamos melhor a entrada principal pelo título e o tradutor iria lá para a entrada secundária também, tá? Por quê? Porque o título ainda se sobressai ao tradutor. Quando nós temos, pessoal, textos publicados com matéria biográfica ou como crítica, como que a gente faz? Percebam, então, que o autor dessa obra é o Jorge Caldeira, que escreveu uma biografia, então, do Barão de Mauá, que tem o título Mauá, Empresário do Império, tá? Nesse caso, como eu falei anteriormente para vocês,
eu estou mostrando as capas, porém, não é da capa que a gente retira a informação, né? A gente retira da folha de rosto. Mas é só para ilustrar, para vocês verem aí como que aparece nas capas, tá, pessoal? Mas na folha de rosto vai ter a informação mais completa, certo? Deixa eu até ver se eu consigo encontrar uma folha de rosto aqui deste material. Até aparece, mas é só a capa, né? Na internet a gente não consegue a folha de rosto. Deixa eu ver se eu colocar aqui em PDF. Quem sabe, né? Vamos ver. Não. Não, também. Não, não vou conseguir aqui mostrar para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha na Biblioteca Nacional. Vamos ver na biblioteca digital aqui da Biblioteca Nacional, quem sabe. Quem sabe a gente consiga. Mas... não aparece nada. Não temos aqui, então, o... Não consegui, então, a folha de rosto aqui para vocês verem. Como que aparece a informação na folha de rosto. Mas, enfim, pessoal. Como eu falei inicialmente, né? Eu trago as capas dos livros só para vocês conseguirem visualizar mais ou menos aí como que a gente vai encontrar, né? Porque nós sempre vamos nos deparar com a capa do livro, né? Para fazer a catalogação. Mas não é a partir da capa do livro que a gente faz a catalogação. Fazemos a catalogação a partir da fonte principal de informação, que é a nossa folha de rosto. Nesse caso, então, a entrada principal será pelo Jorge Caldeira, que é o autor desse livro, e a entrada secundária será para o Barão de Mauá, que é o biografado nesse caso, tá? Então, sempre precisamos estar atentos a isso. Quando nós temos responsabilidade mista em obras novas, seja colaboração entre artista e escritor, enfim, como que nós fazemos? Nesse caso, nós temos aí o Pedro Cunha, que foi quem escreveu o material, e o Ricardo Azouri. Está bem ruim a imagem, porque eu aumentei e acabou ficando desfocado. Mas o Ricardo Azouri, então, é o fotógrafo, tá? Deixa eu colocar aqui na internet que vocês vão conseguir ver melhor a capa do livro e vai facilitar para vocês, então,
conseguirem entender do que eu estou falando. Deixa eu ver, Trilhas do Rio. Colocar o nome do autor, porque senão... Aqui dá para ver o melhor um pouquinho, né? Então, nós temos o Pedro da Cunha Menezes e a foto, então, com fotos de Ricardo Azouri, tá? Então, por isso que... Por isso que a entrada principal, então, é para o autor do livro, como eu falei para vocês. O autor sempre será o autor, né, pessoal? E a entrada secundária, então, para o Ricardo Azouri, que é o fotógrafo, então, ou então que disponibilizou as suas fotos para compor este material. Quando nós temos relatos de entrevista ou intercâmbio de ideias, como que nós fazemos nesse caso, pessoal? Percebam, nós temos aí, ó, os escritores, as histórias entrevistadas da Paris Review. As históricas entrevistas da Paris Review. Então, são várias pessoas que foram entrevistadas por essa revista. E foi feito, então, um relato de entrevista ou então um intercâmbio aí de ideias. E como que vai ser feito? A gente vai citar cada um deles lá na entrada secundária? Não, nós faremos a entrada principal somente para o título, tá? E não vamos citar o nome aí, então, de cada um deles na entrada secundária. Só irá aparecer a nossa entrada principal, que será pelo título. Quando nós temos os livros que tratam aí de comunicação com espíritos, né? Comunicação de espíritos. Muitas vezes vocês terão livros da Zíbia Gasparetto, do Chico Xavier, né? Então, vários casos aí. Qual que é a entrada principal? É o autor ou o espírita que recebeu, né, a instrução para escrever, ou o espírito que deu a instrução, então, para aquele espírita? Sempre a entrada principal será para o espírito, tá, pessoal? Então, aqui só para demonstrar para vocês, nós temos o exemplo aí do Emmanuel, que é o espírito. E a entrada secundária, então, é para o Chico Xavier. Percebam que até na hora que eu falo para vocês, eu falo Chico Xavier. Por quê? Porque é também um nome autorizado pela Biblioteca Nacional, tá? Vamos dar uma pesquisada nisso, porque isso é bem interessante para vocês verem. É um dos casos aí de pseudônimos também, né, pessoal? Vamos aqui nos catálogos, então, da biblioteca.
Vamos consultar o catálogo de nomes. E eu vou colocar Francisco Cândido Xavier. Opa! Francisco com C, né? Percebam, pessoal, que até já tem também autorizado aqui o Chico Xavier como espírito, né? Mas temos aqui, então, o Francisco Cândido Xavier. E percebam as remissivas aqui, ó, pessoal. Aquilo que nós vimos na aula passada até, né? Chico Xavier, Francisco de Paula Cândido Xavier, Francisco Cândido Xavier ou Francisco de Paula Cândido Xavier, que é como está o nome completo ali, tá? Então, nesses casos, então, que a gente utiliza remissiva também, tá? E quando se tratar, então, de um livro que é uma comunicação por espíritos, a gente utiliza, então, sempre o espírito como entrada principal. Com relação às obras relacionadas, pessoal, são obras, então, que têm relações umas com as outras, né? As regras, elas devem ser aplicadas nas obras catalogadas separadamente e que tenham relação com outras obras. E não devemos aplicar as regras quando for relação apenas por assunto, tá? Em que casos que nós temos isso? Em casos que nós temos obras que são livros e filmes, né? Temos Harry Potter, temos aquele Como Eu Era Antes de Você, tá? Então, são vários exemplos. Aqui, um exemplo para vocês verem, então, é o do Harry Potter, então, que a entrada principal sempre se dará para a autora, tá? Quais são os tipos de obras que são relacionadas? Nós temos continuações e sequências, suplementos, índices, concordâncias, argumentos, roteiros de filmes, números especiais de publicações seriadas. E essas são, mas a principal que nós vamos encontrar, que tem obra, que é uma obra relacionada, são as obras, então, que nós temos o livro e o filme, tá? Normalmente, essas são as obras que são relacionadas e que são as que mais nós vamos encontrar, ok? Por fim, aqui, então, eu trago para vocês os catálogos da Biblioteca Nacional, mas isso nós já estamos acostumados a utilizar, né? Porque vocês já vêm utilizando, então, desde o módulo passado, quando vocês começaram, então, a ver aí a representação descritiva 1, então, e continuam até agora, e vão continuar no decorrer da profissão de vocês também, utilizando o catálogo da Biblioteca Nacional, tá? Eu estou formada, como eu sempre digo, eu estou formada há 12 anos e há 12 anos eu continuo utilizando, então, o catálogo da Biblioteca Nacional. Seja o catálogo de autor, seja o catálogo de livros, também para procurar alguma catalogação, exportar alguma catalogação, tá? Então, sempre nós estamos utilizando. Esse é o catálogo, né? Como nós estávamos pesquisando anteriormente. Perceba, eu me lembrei mais um nome, que é bem comum também, da Xuxa. E que o da Xuxa também a gente vai encontrar remissiva, né? Então, percebam aqui que nós vamos aqui para pessoa, tá? Nós temos instituição, título uniforme e pessoa. A gente vai no de pessoa, que é então o autor que a gente quer pesquisar, né?
Clicamos ali. Só um pouquinho que está carregando. Travou aqui, pessoal. Deixa eu ver. Aqui. Ah, mas eu quero autoridade. Desculpa, fiz a pesquisa errada. Não tá carregando, pessoal. Acho que travou aqui a internet. Mas, enfim. O que eu oriento a vocês? Que vocês, então, acessem o site da Biblioteca Nacional. Quem ainda não fez isso, porque eu venho pedindo para vocês desde o módulo passado, né? Quem ainda não fez isso, então, acessa o site da Biblioteca Nacional, dá uma pesquisada aí nos catálogos, dá uma olhada com calma nos catálogos, tanto na autoridade, no catálogo geral da biblioteca, no catálogo da biblioteca digital, certo? Utilizem as ferramentas que a Biblioteca Nacional disponibiliza para nós, que são extremamente importantes, que são extremamente funcionais para a nossa vida como bibliotecários, que nos ajudam um monte, tá? Vocês vão ver aí, como eu sempre falo, vocês vão ver aí no decorrer da profissão de vocês, como facilita a vida de vocês, então, a utilização dessas ferramentas que nos são disponibilizadas, certo? Pessoal, eu gostaria de dizer, então, que foi um prazer aí trabalhar com vocês no decorrer, então, desse meio semestre, né? Vocês vêm me acompanhando já desde o início do ano, mas mais semanalmente foi agora, nesse segundo semestre, né? Então, desejo a todos vocês uma ótima continuação de módulo, que vocês tenham aí muito sucesso durante esse tempo que eu estarei afastada, tá? A gente vai dando notícias para vocês aí, quem me acompanha nas redes sociais também, né? Pode dar notícia para os colegas aí, certo? Muito provavelmente o Gabriel deve chegar pelos próximos dias, como vocês devem ter percebido pelo tamanho da minha barriga. Então, por isso agora, então, assumirá um outro professor assumirá o meu lugar aqui e dará continuidade aí no trabalho com vocês, ok? Como eu sempre falo, é sempre um grande prazer, é sempre uma alegria trabalhar com vocês e estar junto aí, junto mesmo que longe, né? Mas é ter esse contato aí com vocês, é sempre uma alegria e tudo mais. Se der em dezembro, eu venho dar um abraço em vocês, aí se vocês estiverem na BP, né? Se eu estiver aqui por Chapecó também, eu dou uma passadinha aqui na universidade pra gente se ver, pra vocês conhecerem o Gabriel também, ok? Ou se não, aí no ano que vem a gente se encontra novamente. Vocês já estarão mais adiantados, né? Já não serão mais os nossos calouros e serão sim os nossos veteranos, né? Então, sempre será uma grande alegria encontrar com todos vocês. Desejo a todos, então, um bom módulo, tá? Que está só começando. Se preparem, porque esse é o gás final aí do ano, né? Mas sempre é muito bom, vocês estão em ótimas mãos, o nosso curso está com ótimos professores, tá? Então eu desejo a todos vocês um bom módulo
e fiquem bem. E a gente se encontra, a gente vai se vendo aí pelas redes sociais e tudo mais, certo? Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau, pessoal!